Fala pessoal, beleza? Hoje vamos falar sobre medos, né? Quais são os medos que você tem, principalmente envolvendo a área tributária, né? Quais são os medos que te preocupam, né? Uma fiscalização ou quem sabe aí a perda do seu bem. Isso é algo que sempre preocupa os empresários, não importa o tamanho, tá? Não importa o seu segmento. E é uma das coisas que eu vou tentar esclarecer hoje para que você não fique com essas dúvidas e não fique paralisado por conta desse medo, tá certo? Mas antes disso, eu peço que você que estiver me acompanhando pelo LinkedIn, YouTube e Instagram, curta o vídeo, espalhe para o maior número de pessoas. Quem estiver me acompanhando pelo YouTube, se inscreva no meu canal, Marcolino Tax, curta o vídeo lá. Compartilhe, salve também para que você possa assistir em outro horário, um horário mais específico, um horário que seja mais propício para que você tenha e absorva o conhecimento, tá certo? Então vamos lá, gente. Vamos falar sobre os medos, né? Então o primeiro medo que eu sempre anoto aqui, sempre eu vejo os empresários é medo de estourar o faturamento. Esse aqui é clássico de quem está no Simples Nacional. Você do Simples Nacional, você empresário que está aí no Simples Nacional, você tem um teto de faturamento. Em alguns estados o teto é 3.600.000 para a questão do ICMS e no caso do federal você tem um limite de 4.800.000. E quando chega perto desses dois limites, o empresário fica super preocupado. Primeiro, porque já está chegando numa faixa em que você vai acabar pagando mais, né? Você vai pagar o Simples Nacional numa faixa maior, vai pagar mais tributo. E também você está próximo de ser excluído do Simples Nacional. Então isso preocupa muito os empresários e isso limita o crescimento da sua empresa, né? Ao ponto de você pensar o quê? Vou segurar o faturamento, vou parar as vendas ou encontrar uma solução aí que seja diferente. Abrir um outro CNPJ no Simples, né? Chamar um outro sócio para fazer parte desse grupo, mas cria-se um risco, né? Não é bom fazer isso, jamais recomendo, não é a melhor prática. Você tem condições aí para que você possa excluir esse medo de faturamento da sua empresa e seguir um caminho mais seguro, tá? Por forma do planejamento tributário. Medo de migrar de regime tributário, né? Então, aquele certo medo de se eu for para o lucro real, se eu for para o lucro presumido, eu com certeza vou pagar mais tributo, né? Vou sair aí do Simples Nacional, mas tenho certeza que no primeiro ano que eu migrar para um lucro real ou um presumido, eu vou perder todo o meu lucro só pagando tributo para o governo. Não é bem assim, gente. A gente sabe que o Simples Nacional, ele é uma sistemática de início, né? O lucro real e presumido já são um pouquinho mais robustos. Eles acabam pagando alíquotas maiores, né, no faturamento principalmente, mas também te permite crédito, né? No caso do lucro real, por exemplo, ele te permite o crédito de PIS e de COFINS, né, sobre o seu insumo, sobre algumas despesas, né, e também de ICMS e IPI, né, se você for um industrial, você vai ter créditos. Então, qual que é o efeito prático disso, gente? Eu tenho uma caneta aqui que eu acabei de comprar, eu vou revender essa caneta, então eu comprei ela a R$10, então vou ter crédito de ICMS de R$1,80. E quando eu for vender ela para o meu cliente, vou vender a R$15, eu vou ter aí um débito correspondente também ao preço que eu estou praticando. Então eu pego esse débito mais o crédito de 1,80 e só pago o resultado negativo. Ou seja, eu desconto o crédito que eu comprei, que veio na nota do meu fornecedor, e compenso com o débito que eu pagaria na saída da minha venda. Então, isso acontece para o ICMS, acontece para o IPI, se você for industrial ou equiparado à indústria, e PIS e COFINS também, né, se você for lucro real. No caso do lucro presumido, tem essa diferença que o PIS e a COFINS, ele não se acredita, mas também tem um percentual de pagamento sobre a receita menor que o lucro real. Então, esse é o ponto. Paga-se
uma alíquota maior, mas se você fizer o cálculo, de repente, aquela faixa do Simples Nacional que você está versus o novo cenário sendo presumido real, pode ser que compense, pode ser que você tenha aí um fôlego, um resultado que você não está enxergando e que vale a pena você sair desse medo também de supostamente pagar mais tributo, porque você vai para uma empresa com regime tributário maior. Lembrando, gente, que as grandes empresas, as multinacionais, as empresas de grande porte, grande maioria esmagadora está no lucro real. Por que será? Por que será que esse regime é o mais utilizado para essas empresas? Existem benefícios fiscais, existem créditos que você pode utilizar e que você não está enxergando. Então, por que esse medo? Vamos ultrapassar essa barreira desse medo para que você possa prosperar no seu negócio, tá certo? O terceiro medo, medo de fiscalização. Bom, gente, a gente trabalha no Brasil, a gente trabalha num cenário em que há diversas leis, há diversos tributos, diversas leis de sopa de letrinhas, tem o imposto de importação, tem imposto de IPI, tem imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS, então tem uma série de tributos. Mesmo com a reforma tributária, vai permanecer boa parte desses tributos aí para que você seja fiscalizado pela Receita Federal ou uma Secretaria de Fazenda, no caso do ICMS, ou se você presta um serviço, o ISS, uma prefeitura pode visitar a sua empresa. Esse é o fim do mundo? Não, gente. O fisco está aí para ver se você está pagando os impostos direitinho, se você está emitindo as suas notas, se você costuma registrar as suas notas de compra. Então, ele faz o trabalho dele e você faz o seu. Você apresenta uma defesa, Você apresenta uma resposta. Se ele te pede um livro, você apresenta o livro. Se ele te pede cópia das notas de recibos, você apresenta essa cópia. Se você tem tudo na mão, documentado, se você tem tudo registrado no seu sistema, se você tem tudo registrado na sua rede, não há o que temer, Se você só teme se você não está fazendo a coisa certa. E se você não estiver fazendo a coisa certa, gente, existem profissionais que podem te auxiliar nesse ponto. Você pode sim responder uma fiscalização e sair praticamente ileso, Você pode receber aí um termo de encerramento dessa fiscalização sem qualquer multa, sem qualquer prejuízo para a sua empresa, porque você está trabalhando dentro das 4 linhas. Então, o medo da fiscalização, gente, não precisa ter se você estiver trabalhando da maneira correta. E se não estiver, procure um profissional de sua confiança, que ele vai preparar você para que você não tenha mais esse medo e se preocupe de fato com o seu negócio, tá? Então isso é importante, muito importante isso para você ter ideia. Recebeu uma fiscalização? Não se apavore. Chame um profissional e peça para que ele faça a leitura do auto de infração, veja se tem defesa e se tiver, é claro, ele vai te defender, vai apresentar no prazo certo, tá bom? Então não se preocupe com o medo da fiscalização. E para encerrar, por último, não menos importante, temos o medo de perder os bens do sócio, da pessoa física. Imagina você que tem aí uma casa, um apartamento, um sítio, um imóvel de valor para você, que você trabalhou anos e anos para construir o seu patrimônio, que você pretende inclusive passar para o seu herdeiro, para o seu filho, para a sua filha, para a sua esposa. E o que acontece? O fisco vem, faz uma fiscalização, você não está com a conformidade, ele, por algum motivo, descaracteriza a pessoa jurídica e ataca os seus bens, vai atrás dos seus bens como sócio. Então, isso acontece, não vou mentir para vocês, mas só acontece em último caso, quando você realmente aí não tem argumentação, você não utilizou todas as ferramentas de defesa, nem na esfera administrativa e nem na judicial, e aí o fisco vai atrás dos bens da pessoa física. Às vezes o próprio empresário não divide, não separa o que é de empresa e o que é do sócio, faz tudo junto, vai lá, emite uma nota fiscal, compra um bem, não faz a distribuição de lucros.
ele registra isso como talvez um bem da empresa, mas é um bem dele, né? Então, há uma confusão patrimonial, o sócio paga as contas com o dinheiro da empresa. Então, isso acontece e acontece muito. Eu sei que acontece. Mas dá para você fazer um planejamento para que você separe efetivamente o que é dinheiro da empresa, o que é dinheiro do sócio, né? Cria-se, quem sabe, um prolabore compatível com o que um sócio administrador receberia, né, no mercado. Você pode configurar aí uma distribuição de lucros, né? Você pode receber esse dinheiro, criar uma origem para essa receita. Isso é muito importante, gente. Criar a origem da receita e declarar isso na declaração de imposto de renda da pessoa física e também na pessoa jurídica. Feito isso, gente, está tudo desenhado. Existe uma origem, existe um rastro para que você possa ter a receita declarada e não perder, né, o seu bem tão precioso por conta disso. Tá? Por conta de uma má administração ou por falta de conhecimento. Tá? Então, o medo de perder os bens é de fato algo que pode acontecer, mas em casos extremos, bem extremos mesmo, gente. Então, se você tem esse medo, procure um profissional mais uma vez para que possa te ajudar a organizar a sua vida, tanto a pessoa física e também a pessoa jurídica. Isso é muito importante para que você tenha em mente, tá bom, gente? Então é isso. Hoje eu separei esse assunto para falar sobre medos que o empresário possa ter aí na sua jornada, principalmente vinculados à área tributária, tá certo? Então na próxima semana eu trago mais um tema para vocês e a gente bate mais um papo, tá certo? Um grande abraço, até mais.